Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar mais uma vez de Jon Jones, porque saiu uma notícia com algumas declarações dele que ele deu ao podcast No Scripts, onde ele fala de novo da luta na Casa Branca, fala do Dana White, porque o Dana White não estava muito querendo colocar ele no UFC Casa Branca. Então aqui eu vou ler as declarações, ler alguns comentários que fizeram nessa notícia e vou dar, claro, a minha opinião. Mas antes de começar, só confere aqui embaixo do vídeo se você está inscrito no canal. Se não tiver ainda, clica no inscrever-se e coloca o sininho ativo aí com todas as notificações para você não perder os vídeos novos. Lembrando, tem o UFC amanhã, vai ter vídeo de resultado logo depois do card, então tudo de graça, é só você se inscrever aí. E vamos lá, ele começou com essa declaração: acho que meu objetivo mais imediato é entrar na corrida pela Casa Branca. Estou dando espaço pro Dana. O Dana mudou a minha vida, ele mudou a vida dos meus filhos. Serei eternamente grato a ele. Tínhamos um acordo verbal que não correu bem, nada foi finalizado, mas eu estava errado. Do jeito que as coisas aconteceram, eu estava errado. Bom, aqui nessas primeiras declarações, ainda tem mais, né? Já deu para ver mais ou menos o tom que ele está tentando usar, né, para essa conversa. Por quê? O Dana White deu diversas entrevistas falando que não dava para contar com ele, que não sei o quê, estava meio revoltado e colocando ele de escanteio, não considerando ele para a Casa Branca. Então, o que o Jon Jones teria que fazer? Né? Ele não tem muita opção. A opção dele seria primeiro, dizer o que ele falou ali, né? Agora, não estava formalizado, né? Colocar um veja bem ali, tentar se explicar. E no final das contas, adotar uma postura humilde de, cara, eu estava errado mesmo, pô, desculpa, vacilei, foi mal aí, erro meu, mas me dá a chance de eu lutar na Casa Branca, né? Então, ele não tem realmente muita saída, né? Conhecendo o Dana White, a gente sabe que o melhor é ele realmente pedir desculpa e abaixar a cabeça e ver se o Dana White aceita ele na Casa Branca. Porque se ele tentar jogar contra o Dana White, a gente sabe que o Dana White geralmente não perde. Então ele vai falar, azar é seu, eu boto qualquer outro nome ali, a gente não precisa de você, né? Então o Jon Jones, na minha opinião, sendo verdadeiro ou não, tá sendo inteligente, tá? E aí ele continua dizendo, gostaria de poder vê-lo cara a cara, o Dana White no caso, né? Vê-lo cara a cara e simplesmente pedir desculpas para que possamos deixar o passado para trás e voltar a gerar muito dinheiro pro esporte e realmente entreter os fãs. Aqui ele dá aquele apelo pro Dana White, porque ele sabe, né, que o Dana White reconhece ele, Jon Jones, como o maior, né? O Dana White fala direto dele como o maior e tal, que a luta dos sonhos seria ele e o Esper. Então, ele sabe que o Dana White valoriza ele. Então, ele tá tentando usar isso e usar também o apelo dos fãs, porque o Dana White sempre fala que vende as lutas que os fãs querem ver. E os fãs, não adianta, eu me incluo, querem assistir o Jon Jones em ação. Seja com o Poatan, seja com o Tom Espinal, enfim, todo mundo quer ver o cara lutando, né? Provavelmente a gente brasileiro mais com o Poatan até do que o Espinal. Então ele usa esse certo apelo porque ele sabe que o Dana White também tem interesse ali nele, né? Por mais que fale de botar ele de escanteio, ele sabe que o Dana White também queria ele ali. Por quê? Não tem nome americano grande hoje em atividade que tem força suficiente para liderar o card. Esse nome é o Jon Jones, né? Então o Jon Jones está, mais uma vez, na minha opinião, sendo bem inteligente, tá? E ele ainda fala isso aqui. Quando ele está gostando de mim, o Dana White, né? Acho que eu sou um dos seus lutadores favoritos. Quando ele não tá gostando de mim, provavelmente eu sou motivo dele estar careca. E para finalizar, sobre a possibilidade dele realmente realizar esse sonho de lutar na Casa Branca, ele diz, espero mesmo que sim, né, que ele consiga lutar. Então essas são as declarações dele, tá? Eu já vou ler aqui alguns comentários que fizeram e vou dar minha opinião também, mas em resumo, o que eu acho, tá? Eu acho que o Jon Jones tá sendo inteligente, como eu falei, eu acho que ele tá indo pelo caminho, na verdade, que é o que ele tem. Ele não tem mais muita opção, como eu falei, tá? Não adianta ele querer falar mal do Dana White, ou reclamar, ou desmentir. Ele não tem muita opção. A opção é falar, pô, queria encontrar ele, queria trocar uma ideia, queria pedir desculpa, pô, foi vacilo meu, né? Se colocar numa posição de que realmente fiz cagada, desculpa aí, mas vamos conversar, né? Então, eu acho que ele tá tendo uma posição inteligente. Se vai adiantar ou não, eu não faço ideia. Eu chuto que vai. E por quê? Porque é um pedido de desculpa sincero? Não, porque não tem um nome que represente os Estados Unidos, não tem um nome americano para liderar o card. Então, o Dana White vai ficar sem saída. Se tivesse um outro nome ali, muito bom e tal, não sei o quê, o Dana White botava ali e dane-se o Jon Jones. Mas aqui o Dana White tá um pouco sem saída, então eu acho que ele vai ter que engolir a desculpa aí e deixar rolar, tá? Eu acho. Vamos ver. Aliás, o Dana White disse que só vai começar a pensar no card, montar realmente, a partir do começo do ano que vem, tá? Então, agora é novembro e o mês que vem aí, o último mês do ano, né, dezembro,
não vai sair muita coisa não desse card, tá? Pelo menos que o Dana White tinha dito, vai começar a rolar alguma coisa no começo do ano que vem. E ali temos dois comentários que eu peguei aqui, né, dos que estavam mais em destaque, tá, no site. Um deles falou isso aqui: ele, o John Jones, né, está pedindo ao UFC para deixá-lo desmantelar rapidamente a maior estrela em atividade que eles têm, que é o Poatan, né, para que ele possa se aposentar em grande estilo e desfazer toda a merda que ele fez. E o UFC não ganha nada com isso. O John Jones já se aposentou. O evento da Casa Branca será o maior de todos os tempos, independentemente do John Jones ser a atração principal ou não. Isso é verdade, né? Independente dele, eu acho que com ele faria mais barulho, mas vai ser o maior card de qualquer jeito, porque o UFC vai fazer questão disso, né? E aí no final esse cara fala: infelizmente, ainda acho que John Jones será a atração principal. Eu não acho que é um infelizmente, tá? Aqui é a opinião dele, né? Eu tô dando a minha. Eu não acho que seria ruim o John Jones ser a atração principal. Pelo contrário, né? Pelo tamanho que ele teve no esporte, talvez realmente ser o maior de todos, eu acho que é muito justo que ele esteja ali, independente do John Jones ter diversas polêmicas, mesmo como lutador, tem muita coisa que não me agrada, né? Aqueles dedos no olho, né? Muitas faltas ali que às vezes eu não começo a duvidar se é sem querer ou não. Enfim, independente de vários asteriscos que eu tenho, eu acho que pela posição, pelo que ele conquistou, ele merece estar em destaque nesse card, né? E vamos para o outro comentário, lembrando que está traduzido pelo Google, tá? Por isso que às vezes fica um pouco diferente aí. Mas o outro cara comentou isso aqui, ó. John, ou John Jones, né? Está, mais uma vez, sendo o mesmo de sempre, calculista e manipulador, para conseguir o que quer. Ele está intensificando seu charme enquanto tenta forçar algum tipo de remorso, apesar de não se importar de verdade com o fato de Dana ter fugido de um acordo. Digo isso porque o remorso só apareceu quando Dana conseguiu algo que John queria. Não estou dizendo que essas são as características de um tipo específico de transtorno de personalidade, mas são. Bom, aqui mais um comentário lá que está em destaque, né? Colocando John Jones como um cara calculista e manipulador. Não sei se foi na ideia de falar isso como algo pejorativo, mas, cara, foi o que eu falei. Eu acho que o John Jones está sendo inteligente, está indo pelo caminho que ele tem, e não necessariamente eu coloco isso, uma característica de manipulação, como isso querendo dizer que ele é uma má pessoa, como eu falei, de forma pejorativa. Eu acho que não, né? São negócios, né? Ele é um atleta, ele quer fazer parte de um card ali, e ele tá usando os argumentos que, de novo, não tem como eu saber se a desculpa dele é sincera ou não, ou se é só um jogo para ele conseguir o que ele quer, mas independente, mesmo se for um jogo para ele conseguir o que ele quer, ele tá sendo um cara inteligente, são negócios, como eu disse. Então ele é um produto, né? Ele é um cara que entrega, que vende, que gera renda, e ele tá tentando de alguma forma conseguir, né, uma oportunidade de lutar no card ali onde o dono da empresa não quer. Então assim, faz parte do jogo, né? Eu acho que não dá para considerar algo pejorativo, porque nos mundos dos negócios é assim, você vai negociar, claro, existem princípios e tal, mas aqui ele não tá cometendo nenhum crime, né? Ele tá só assumindo uma posição de falar que estava errado, pedir desculpa e tentar participar. E, de novo, né? Isso partindo do pressuposto que a desculpa dele nem é verdadeira. Mas pode ser que seja, né? Pode ser que, pô, eu realmente caguei aqui e é isso, desculpa aí, deixa eu fazer a última luta e tal. Mas, né, só para finalizar, partindo do lado do UFC, realmente é uma situação um pouco complicada, porque, é o maior nome, então a gente precisa dele ali, é um nome americano, tal, não sei o quê. Sim, ok. Só que é o que o primeiro comentário falou, né? O problema vai colocar contra o John Jones ou contra o Aspinall, que são dois caras extremamente relevantes hoje para o UFC, né? No caso do Poatan, mais ainda, né? A maior estrela hoje do evento. Você vai colocar um cara que está aposentado, que corre-se o risco de ganhar do Poatan, já que as bolsas apontam um grande favoritismo, e aí depois ele vai embora, né? Tipo assim, ele mata a maior estrela, entre aspas, e depois some. É complicado, né, pro UFC. Então, não sei, né? Não sei o que o Dana White vai decidir. Realmente é uma decisão complicada, né? Mantém o Poatan ali e faz qualquer outra luta, ou realmente arrisca que o John Jones ganhe e depois suma, né? Enfim, o que vocês fariam? Comenta aqui embaixo. Se você fosse o Dana White, você casaria o John Jones e o Poatan mesmo, ou você acha que não vale a pena e não casaria? Comenta aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!